Olá, para quem ficou aí na gravação, a gente está no sétimo encontro, capítulo 7, e hoje o tema discutido é saindo do jogo da autoestima. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima versus autocompaixão, conceitos e as contribuições de cada uma delas. Então, no comecinho, antes de iniciar a gravação, os lembretes, né, as orientações, a gente falou um pouquinho sobre cada uma tá construindo aqui a leitura no seu ritmo. É uma possibilidade, ainda assim, é possível ter grande proveito, né, pensando ali nas contribuições de cada capítulo, mas daquilo que é uma construção em conjunto. Cada encontro a gente sai aqui com uma frase, com uma reflexão, que é voltado para a autocompaixão, para isso que a gente busca se aproximar de pouquinho no dia a dia, com os exercícios, isso que a gente busca aí do conhecer esses elementos, mas trazer aplicabilidade também no dia a dia. E para a gente começar a nossa conversa, a gente vai pensando aqui um pouquinho sobre autoestima. O que é autoestima para cada uma? Aos poucos, no decorrer do capítulo mesmo, a própria autora traz alguns conceitos e é bem importante a gente se atentar aqui a isso que ela se refere em relação à autoestima exacerbada, alta autoestima, quando causa ali alguns prejuízos. Né? Então, no próprio título, saindo do jogo da autoestima, é a tentativa de trazer aí esse outro lado, né? Quando se torna uma dependência por uma validação, por algo que traga esse bem-estar emocional, mas pensando do ponto de vista prejudicial de depender sempre de uma validação, dessa sensação de querer estar sempre em primeiro lugar, tendo conquistas. E aí, no decorrer da nossa conversa, eu quero que a gente vá pensando nessas 3 perguntinhas aqui que eu acabo de colocar no chat. A gente pensar um pouquinho em cada uma aí. Como que vocês se descreveriam em algumas palavras, em 3 palavras? Uma descrição de quem vocês são. O que mais vocês admiram em vocês mesmas? Qual foi a última vez que se sentiu orgulhosa de algo em vocês? Tentem pensar um pouquinho, a gente vai seguir com o capítulo, com a discussão, e durante a discussão vamos pensando um pouquinho sobre como que está a nossa autoestima, né? Como que vocês estão nesse momento, o que mais se aproxima aí, o que vocês reconhecem, o que ainda está escondidinho. É importante a gente trazer essas reflexões para a aplicabilidade dos exercícios, do dia a dia. Então, tudo isso vai ser bem importante também, tá? E aí, lembrando, quem quiser trazer a cada tópico, a cada ponto aqui alguma contribuição, levanta a mão ou só abrir o áudio e falar. O nosso encontro aqui ele é de áudio aberto. Quem quiser se sentir à vontade, contribuir, fiquem aí bem tranquilos quanto a isso. Beleza? Então, já no início do capítulo, na cultura ocidental, a ideia de que a saúde mental depende de uma autoestima elevada é tão difundida que as pessoas têm medo de fazer qualquer coisa que possa ameaçar o seu autojulgamento positivo. Aquela ameaça ali é o nosso autoconceito, aquilo que a gente acredita e que é importante para a gente naquele momento. Somos instruídos a pensar positivamente sobre nós mesmos a qualquer custo, para que a gente se sinta bem,
né? Tem ali a instrução de que preciso sempre pensar positivamente, estar ali em posições importantes para que eu me sinta sempre bem. A autoestima elevada, ela é retratada como o pote de ouro no final do arco-íris, um bem precioso que deve ser adquirido e protegido a todo custo. E aí, já nos próximos pontos aqui, já avançando sobre a ideia da autoestima como conceito, a autora traz que é uma avaliação do nosso valor, um julgamento que informa que somos bons e valiosos. É a percepção de competência em áreas que consideramos importantes. Né? Então, autoestima é bem importante para a gente quando trabalhada de modo saudável, quando equilibrada ali, realista, de acordo com aquilo que, de fato, vamos identificando, de acordo com áreas importantes também, de acordo com valores, com interesses. Então, essa é a definição da autoestima saudável, né? É a forma como nós nos percebemos, a forma como nós nos valorizamos e nos sentimos em relação a nós mesmas, né? Então, ela envolve crenças, pensamentos, sentimentos que construímos sobre esse nosso valor pessoal ao longo da vida. Então, essas perguntinhas aí vai nos direcionar, vai nos ajudar a identificar um pouco desses valores, né, dessa percepção daquilo que nós somos. Essa autoestima, ela é uma avaliação subjetiva que fazemos de nós, né? Então, é aquilo que nós entendemos, que nós acreditamos sobre nós mesmos. E em alguns momentos pode ser positiva, a alta autoestima, ou negativa, a baixa autoestima, né? Influenciada pelas experiências da vida, entrando novamente nas áreas ali que a gente considera importante, relacionamentos, trabalho, posições ali em trabalho, autoconhecimento mesmo, todo o espaço em que nós estamos inseridos. Os componentes principais da autoestima, aquilo que a gente vai estar percebendo aí dentro da grande área, né, dentro da autoestima em si, é a autoimagem, como nós nos vemos fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, autoconfiança, quando acreditamos na nossa capacidade de realizar as coisas, né? Voltando aí para a eficiência, para aquilo que a gente julga ser bom, ser competente. Autovalorização, quando acreditamos que merecemos coisas boas, quando nos colocamos ali como alguém que merece, que é importante. O autorrespeito também faz parte, quando respeitamos a nós mesmos, impondo limites saudáveis e importantes. Então, tudo isso entra e contribui, né, para essa autoestima saudável que a gente busca, né, que é importante estar se aproximando. E então, ao longo do capítulo, a gente vai vendo quando essa autoestima deixa ali de nos ajudar no sentido se aproximando para baixa autoestima, quando não nos sentimos capazes, importantes, bons ali, valiosos, né? Seja qual for a área, mas quando a gente se sente mal com a gente mesma, é quando essa autoestima vai diminuindo, né? Ela vai saindo ali de campo e o que permanece?
permanece o que a gente busca se aproximar também em relação à autocompaixão. Né? Eu gosto de pensar um exemplo aí para a gente imaginar sobre essas duas pontes, autoestima e autocompaixão. É como se fossem ali duas amigas, né? Imaginando autoestima uma amiga, autocompaixão outra amiga. E quando tá tudo muito bem, tudo muito bom, quando a gente se sente bem com a gente mesma, autoestima, essa amiga tá ali presente, né? Tá ali mostrando, tá vendo tudo isso, tá sendo importante, é mérito seu, você conseguiu, você é tudo isso que é importante, que é valioso. Essa amiga permanece nesses momentos aí que a gente se sente bem, que a gente está percebendo tudo isso que é valioso. Mas aí, quando de repente acontece outras situações opostas, que envolve frustração, que envolve desclassificação em algo, derrotas, quando você se aproxima de emoções mais difíceis, né? Quando a autoestima reduz, baixa ali, essa amiga vai saindo e quem permanece é aquela outra amiga, a autocompaixão. É o momento em que você vai se acolher, né? O momento em que você não está com a autoestima tão elevada, mas você tem a possibilidade de ainda assim buscar o conforto com essa visão clara e ampla da situação, daquilo que você é, não daquilo que outras pessoas validam, não daquilo que se refere a situações externas, né, a conquistas externas, mas é aquilo que você acredita que continua sendo. A autocompaixão fica ali naquele espaço de compreender, de acolher, de tudo bem. Não foi uma realização, não foi uma grande conquista, pelo contrário, foi um momento bem mais difícil, que envolveu emoções difíceis, mas que a autocompaixão permanece como aquela boa amiga. Até fazer todo esse cuidado, até fazer com que a gente se volte novamente e se encontre com as duas amigas, né? Até com que a gente se sinta bem, até com que a gente volte aí com essa autoestima saudável, cuidada, né? Então, é quando a gente foca aqui principalmente para esse cuidado que não depende da validação do outro, que não depende de fatores externos necessariamente, mas que vem de dentro, que vem desse reconhecimento, né? Então as duas andam ali de mãos dadas nesse processo. Lendo aqui algumas das partes que eu grifei, ao contrário da autoestima, que depende de sermos especiais ou bem-sucedidos, a autocompaixão oferece sentimentos positivos baseados na aceitação de nossa humanidade imperfeita e compartilhada. Nossos fracassos e sucessos, sucessos e fracassos, vêm e vão. Não nos definem e nem determinam nossa dignidade, nosso valor, né? Então, é aquilo que é transitório, aquilo que são momentos. Não é um sucesso que vai definir quem eu sou, e nem um fracasso, né? Então, essa autoconsciência, mais uma vez, de quem nós somos, né? E não sei se foi nesse capítulo ou foi em outro que eu vi sobre o estar, né? Se ver ali nesse verbo transitório, né? Eu estou nesse momento, nessa posição. Eu estou nesse momento sentindo isso, mas eu não dependo e não me super identifico com esse momento exclusivamente, né? Eu compreendo que é um momento
e que é passageiro. Certo? Ao nos tratarmos com compaixão, quando falhamos ou enfrentamos dificuldades, evitamos o ciclo de autocrítica, vergonha e isolamento, comuns em quem se apoia exclusivamente na autoestima. Né? Então, aqui, o aprendizado é o de não se apoiar exclusivamente e depender exclusivamente disso aí que gera autoestima elevada. Mas o cuidado, né? Cuidar dessa autoestima quando ela está enfraquecida, quando ela se distancia, né? Permanecer ali como essa boa amiga. Até aqui, gente, o que permanece para vocês? Fez sentido pensar aí nesses dois conceitos super importantes para a gente? Alguém conseguiu responder essas perguntinhas ou teve dificuldade? Como que tá aí? Se você não quiser compartilhar quais são as palavras que descrevem vocês, não precisa. Mas, se quiserem compartilhar se teve dificuldade ou se foi fácil, já identificar de imediato o que colocar, o que responder. Tá? Fiquem aí à vontade. Pode falar, Nayara. Oi, Bruna. A primeira pergunta eu achei que foi mais difícil, né? Me descrever em 3 palavras. Mas os demais já foi mais tranquilo, né? O que eu admiro em mim mesma, por exemplo, é uma coisa que eu já tinha refletido anteriormente, se mantém até hoje, né? O que foi muito bom, assim, me deparar com isso. E na terceira, né, a última vez que eu me senti orgulhosa, poxa, nem escrevi, né? Em pensamento já fui pensando em várias situações, assim. Então, foi um pouco assim, a minha experiência de responder essas 3 perguntas. Uhum. Perfeito. E pensando na primeira pergunta, né? De fato, é bem difícil se descrever em 3 perguntas, mas é importante a gente lembrar que essas palavrinhas não vão definir sempre quem nós somos, né? Um cuidado ali só para ser direcionado para aquilo que está sendo percebido como algo forte no momento. Pronto. É uma direção ali para aquilo que está sendo essencial no momento. E que bom, Nayara, que você consegue responder essas outras perguntas, que você consegue recordar de momentos aí em que você se sentiu orgulhosa, que você admirou, né, algo em você mesma. E aí, agora, lendo aqui essa terceira pergunta, a última vez que você se sentiu orgulhosa de você mesma, me veio momentos em que é uma possibilidade, né, pensar também não só em momentos ali de conquista, né, de orgulho diante de algo que foi conquistado, que foi possível fazer, que foi assertivo. A gente também pode se sentir orgulhosa de momentos em que foi possível enfrentar situações difíceis, né? Em momentos ali em que se volta mais para a autocompaixão, inclusive, de exposições, de lidar com alguma dificuldade e a forma como a gente conseguiu se acolher e se perceber diante de julgamentos, de críticas. Então, há uma possibilidade também de se sentir orgulhosa vendo aquilo que está sendo superado, aquilo que está sendo realizado também. Não deixa de ser, né? Uma realização, esse modo de se sentir confortável com você mesma, mesmo que não seja
uma conquista, algo tão extremo nesse lado, né? Nesse sentido aí de ser validada socialmente, mas é aquilo que vem de dentro, que vem de você. E, claro, é importante sempre colocar, né, que isso que é social faz parte de quem nós somos. É importante, inclusive, né, nos sentirmos bem, ter as nossas conquistas vistas socialmente. Então, isso é muito importante para a gente. Vai reforçando ali esse autoconceito, né, de, poxa, o outro também vê, né, eu posso olhar mais para isso, nos ajuda nesse sentido. E aí o cuidado é somente quando a gente se percebe dependendo dessa validação. Certo? E vocês, Cicleide, Larissa, estão por aí? Como que está sendo refletir e pensar sobre esses conceitos também? Olha só, essa parte aqui da autovalor, da autovaloração contingente. Isso que a gente já pensou que é bem interessante também, que é quando a nossa autoestima depende do sucesso, isso que eu acabei de mencionar, né? Quando essa autoestima depende do sucesso ou da aprovação em áreas específicas da vida, como aparência, desempenho, aprovação social ou até espiritualidade, né? Quando entra comparações, o julgamento do outro, né? Será se eu estou aqui no mesmo padrão que os meus pares sociais? Então, aí é aquilo que vai dependendo das aprovações e dos sucessos. Essa é a autovaloração contingente, né? E aí o problema é quando mais vinculamos o nosso valor a esses fatores, mais vulneráveis nos tornamos a decepções sobre agradar o outro, né? Sobre buscar essa aceitação, essa validação. Sentimos-nos no topo do mundo com um elogio ou vitória e arrasados diante da menor crítica ou falha. A gente se torna extremamente mais sensíveis a críticas, a falhas, a frustrações, quando dependemos desse sucesso, dessa aprovação. É como estar numa roda gigante emocional, né? Ao investir demais em uma única área, corremos o risco de desmoronar quando algo dá errado. Como o vendedor que se sente um rei ao bater metas, mas um fracasso ao ficar na média. Então, é uma roda gigante emocional mesmo, porque não há como ficar sempre no topo, né? E ter sempre esse primeiro lugar para todos. Não, é apenas um lugar e um momento, como o que a gente vimos em relação aos sucessos e aos fracassos, que eles vêm e vão, e que vai sendo muito importante o cuidado nesses momentos de fracasso também, que faz parte da nossa humanidade, né? Que entra aí como algo importante, inclusive. E isso acontece porque o prazer da validação é viciante. Quanto mais alcançamos, mais dependentes ficamos e menos satisfação sentimos com o tempo, necessitando de cada vez mais. Né? Então, quando a gente para refletir um pouquinho sobre as nossas construções ali desde criança, aquilo que em alguns momentos são distorcidas, né? No sentido ali
da percepção de cada um, das habilidades de cada um, quando é super valorizado aquele que atinge a meta, mas despercebido quem ainda assim fez um bom trabalho, que se enquadra ali em outra área não específica daquela que está super valorizada. Né? Então, é um cuidado para se ter maior atenção, para que a gente consiga permanecer satisfeitos com aquilo que também é construído e que não é super valorizado socialmente, mas que é valioso para nós, de modo individual. Né? Então, quando se tem esse prazer viciante da validação, passamos a agir não pelo gosto da experiência, mas pela recompensa de nos sentirmos valiosos. Com isso, as atividades que antes eram fontes de alegria se tornam obrigações pesadas. Né? Então, aquilo que é super importante para a gente, que antes era uma experiência vivenciada, quando vem aí com essa obrigatoriedade de atingir metas, de se superar sempre mais e de ter essa validação, passa a ser mais pesado, né? Foi o que aconteceu com Jenny, que amava tocar piano, mas acabou largando tudo quando a pressão por resultados transformou a música em competição. Quando vem ali, não mais por prazer, vivenciar a experiência, fazer, mas como obrigatoriedade. Né? É um risco também que acontece com atletas, pessoas que praticam algo, que encontram dificuldades ao gerenciar isso. E ainda pensando nessas experiências, o que linka aqui no último tópico, quando nossa experiência é filtrada apenas pelo ego, em busca constante de validação, negamos a nós mesmos o que mais desejamos. Né? E o que mais desejamos? Sermos aceitos como somos, parte integrante de algo muito maior do que nossos pequenos eus, infinitos, imensuráveis, livres. Né? Então, a experiência de buscar, ao invés de negar a nós mesmos, negar isso que desejamos, fortalecer por meio dessa base aí da autocompaixão, né? Fortalecer aquilo que é aceito inicialmente por nós. Né? Essa experiência aqui precisa ser vinda inicial por nós mesmas. Então, é isso que a gente tem hoje de contribuição do capítulo 7. E aí, para reforçar um pouquinho mais, eu vou compartilhar aqui com vocês também o exercício do capítulo. Esse capítulo, ele tem apenas esse exercício. Identificando o trapaceiro, o nome do exercício. E aí tem 10 pontinhos aqui, para que cada uma liste 10 aspectos de si mesma que tenham um papel importante na sua autoestima. Essas 3 perguntinhas que eu coloquei aí no chat já é para ajudar vocês no início do exercício do capítulo, né, que é pensar nesses aspectos de vocês mesmas que tenham um papel importante na sua autoestima. Beleza? Então, são 10 pontos. Tudo bem se você não conseguir fazer os 10, mas tentem buscar aí o que tem de aspecto importante de você mesma, que tenha esse papel na autoestima. São as coisas que fazem você se sentir bem ou mal sobre vocês mesmas. Desempenho no trabalho,
papel, como mãe, esposa, autoimagem, aparência. Então, tudo isso pode entrar aqui, mas que é bem importante vocês pararem um pouquinho, pensarem nisso, que é um papel importante na autoestima, e escrever, e registrar, tá? Tá bom, Larissa? E aí, em seguida, perguntem para si mesmas as questões a seguir para entender como esses aspectos que você listou se relacionam entre si. Reflita se suas respostas mudam sua forma de pensar sobre as coisas. Será que essa impostora da autoestima pode estar desviando-a do seu caminho? Primeira pergunta. Quero me sentir melhor do que os outros ou me sentir conectado? Será que o meu valor vem do fato de eu ser especial ou de eu ser humano? Quero ser perfeito ou ser saudável? Larissa comentou, essa terceira é pesadíssima. Pois é, porque faz com que a gente reflita ali de fato, né? Se isso que a gente tem como aspecto importante de nós mesmas estão sendo baseados unicamente nessa autoestima elevada, nesse ego, né, de estar ali bem, ou se é algo genuíno, ou se é algo que vem de dentro, né? Então o exercício é esse. Para a Nayara já foi a segunda mais pesada. Será que o meu valor vem do fato de eu ser especial ou de eu ser humano? Larissa comentou, eu buscando a perfeição, querendo ser saudável. Minha nossa. Olha aí. Tá vendo? Então, no fim, no fundo, né? Qual o objetivo essencial ali? O que eu estou buscando? É interessante quando a gente pensa na aceitação também, né? Eu estou simplesmente querendo ser aceita naquele espaço, querendo ser validada ou buscando essa conexão real, né, genuína, o que faz com que eu queira permanecer ali. Muita coisa para pensar, né, para refletir aí nesses dias. Meninas, esse material tá compartilhado lá no Drive. Vocês podem pegar, baixar, escrever, da forma como for mais proveitosa para vocês. Cicleide colocou verdade. Às vezes é mais por todos estão fazendo. Eu preciso também. Pesado. Olha aí. Muitas reflexões. E aí eu estou pensando em dar uma pausa em alguns capítulos mais à frente, para a gente ir exercitando um pouquinho, alguns exercícios, e a possibilidade de quem está avançando aí continuar fazendo esses avanços. Eu vou estar comunicando no grupo como que serão as próximas semanas, mas já fica aí o exercício, tá? A tentativa de deixar o perfeccionismo aí de lado também, né? Ao invés de fazer todos os exercícios do primeiro capítulo, tudo certinho, cortar aí e tudo bem. Fiz o exercício do capítulo 3, não fiz 4, não fiz 5, mas eu posso fazer esse do capítulo 7. Né? Então, a possibilidade de estar pegando aí essas contribuições, estar fazendo no seu momento. Larissa está saindo do quarto capítulo. É um livro que você lê uma tarde completa. Uhum. E além da leitura, né, além dos conceitos, vem aí aquilo que vai mexendo na nossa vida, como esse exercício aqui, né? Essas reflexões aí para se fazer. Mas me contem como que vocês vão sair se sentindo, como que foi para vocês,
pensar aí, iniciar essa reflexão, né? Eu quero que seja uma reflexão continuada, para depois, com calma, escrever, né? Refletir um pouquinho mais, ter isso registrado. Isso é importante para vocês registrarem as respostas de vocês, mesmo que depois essas respostas sejam mudadas, né? Mas no momento de agora, registrar isso está sendo importante. Cicleide colocou que vai sair bem reflexiva com o estudo de hoje e questionamentos sobre as minhas ações também. A Larissa, agora me veio a culpa por não ter seguido com o programa do clube. Larissa, é uma sensação que a gente já até esperava, né? Isso de não estou seguindo, mas a gente lembra ali de outros capítulos, de outras reflexões sobre o ritmo de cada uma, tá? Então, você pode estar avançando de pouquinho, até alcançar, ou até mesmo que você não alcance, né? Você já está aí saindo do capítulo 4, então você já avançou muito, né? Com certeza está sendo importante essas leituras, mesmo que não esteja presente aqui todos os encontros, não tem problema e é inclusive esperado, né? Desde o comecinho a gente pensou sobre isso, é esperado, não tem como a gente seguir todo um planejamento sem essa necessidade de ajuste no caminho, né? Então a gente aproveita para ir flexibilizando isso também. Nayara colocou, me veio o pensamento de me direcionar pelas experiências como um todo, não tendo como centro essa validação e aceitação que tanto atrapalha para aproveitar os momentos. Perfeito. E é tão bom quando a gente consegue aproveitar ali a experiência do momento, diminuindo, né, esses julgamentos que são tão constantes muitas vezes. Perfeito, Nayara. Se direcionar pelas experiências como um todo. E o que ficou para mim desse capítulo foi muito aquela frase que sucessos e fracassos vêm e vão, né? Eles não definem quem nós somos, não nos definem. Nem o sucesso, nem o fracasso. São puramente experiências. Em algum momento eu posso estar no topo de algo, em outro momento eu posso estar um pouco abaixo, né? E faz parte aí da dinâmica da nossa vida. Não necessariamente se sentir ali sempre bem consigo somente nesses momentos, extremamente mal fracassado nos outros, mas ter a clareza da experiência de modo geral, como a Nayara colocou, né, como um todo. Nós somos aquilo que constitui cada experiência, cada momento, né, e não em específico ali aquela sensação, aquela dificuldade. Beleza? Então a gente vai encerrando aqui. Bom final de semana para vocês, bom sábado, descansem, aproveitem aí como for melhor para cada uma. E coloquem no grupo, quem sentir à vontade, um pouquinho sobre como foi o encontro de hoje. Como que está sendo, para a gente incentivar e animar um pouquinho as meninas que estão tendo dificuldade também para seguir, tá? Beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.